Boa noite Brasil! Mais uma vez com a nossa super live. Hoje com o tema Mercado de milho e soja e custo de produção. A gente vai estar batendo um papo com o pessoal da Agrit, com Ramsés Lucchesi, que é o diretor comercial, e o consultor de compras Henrique Kishi. É isso aí. Dentro de mais alguns instantes, então, estaremos entrando ao vivo. Quer dizer, já estamos ao vivo, né? Tá, vamos estar entrando em contato então com os nossos participantes. Vocês podem estar falando da onde estão se conectando. Sejam bem-vindos todos. O Wellington. Boa noite. Pode estar falando de onde vocês estão. João Moura, seja bem-vindo. Hoje, então, o nosso bate-papo é sobre mercado de soja, mercado de milho e soja e custo de produção. Fazenda Três Pontes, município de Jataí. Olha, grande, seja bem-vinda. João Moura, obrigado, olha. Edu Fideli, seja bem-vindo, Edu. Tá, pode estar falando de onde vocês estão falando, tá? Dentro de mais alguns instantes, então, já daremos início à nossa live, tá? Vamos ver o que o mercado nos aguarda. É isso aí então, tá? Já são 19 horas, vamos ver se o Lucchesi, Jaborandi, Edu Fideli, seja bem-vindo, Edu. Olha, Cristiane Nogueira falando aí do Paraguai. Breno Seolim, seja também bem-vindo, Breno. Vamos estar convidando então o Ramsés. Ramsés, já estão convidando ele. Convidando também então o Henrique. Aguarda mais um momentinho. O Henrique. Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nestor. Opa, deu certo então, né? Olha então. Então, boa noite agora oficial. Prazer então estar conversando aí com o Lucchesi e o Henrique, né? É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui hoje para esse bate-papo nosso, tá? Hoje vamos estar batendo um papo então sobre o mercado de milho e soja e custo de produção. Eu falo aqui de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, né? Importante a região produtora de soja e milho, tá? Hoje o milho safrinha já se encontra aqui na faixa de uns 90% da área colhida, tá? E infelizmente as produtividades foram menores que ano passado, tá? E vamos ver que o mercado nos aguarda, tá bom? Então, pode se apresentar, fica à vontade aí, o Lucchesi, né? E depois o Henrique, tá bom? Sinta-se em casa, pode comentar alguma coisa aí para se apresentarem, falando de onde vocês estão falando, tá bom? E o trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigado pelo convite primeiro aí, Nestor. Meu nome é Ramsés Lucchesi, sou diretor comercial da Agrit. Estamos falando aqui diretamente de Nova Mutum. A Agrit, só falando um pouquinho, ela é uma plataforma de comercialização de grãos, onde o produtor entra e negocia diretamente com as trade, com as multinacionais, sem intermediários, sem nada. Então a gente começou esse projeto aqui há 2 anos e agora estamos aí desenvolvendo esse trabalho aqui na região de Nova Mutum, procurando expandir para outras áreas aí
outro num futuro próximo aí. Estamos nesse trabalho aí envolvido no agro digital aí, que eu acho que é a tendência do mercado agora. Certo, beleza, então. Uma modalidade diferente, né? Perfeito, história, exatamente. É uma coisa nova. A gente fala bem assim, o produtor teve muita tecnologia, tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora, e a comercialização estava parada há um tempo, digamos assim, a tecnologia. E a gente viu, tanto pela demanda do produtor, quanto alguns gargalos também que tem a trading, uma forma de agregar, agregando valor para ambas as partes, deixando todo mundo num ambiente justo, um ambiente negocial, totalmente voltado para negócio, um ambiente fácil de se usar. A gente viu que era uma demanda na história, a gente está trabalhando nisso e, graças a Deus, estamos tendo uma aceitação bem interessante do produtor e também da trade. Não, beleza, então. Henrique, Bom, primeiro, obrigado também, Nestor, pelo convite. Me chamo Henrique Augusto Kish. Eu trabalho na frente, sou diretor de compras do grupo da Agrit. A gente tem um grupo de compras onde ele consiste por 8 produtores rurais, aqui no município de Nova Mutum, Mato Grosso, né? Então a gente faz certo. toda essa parte, dá esse suporte para o produtor para ele fazer as compras e deixar, vamos falar assim, a grosso modo, deixar o produtor lá no campo cuidando do que ele precisa cuidar, que é a lavoura mesmo, né? A gente já está aí há 10 anos juntos e lá atrás a gente via esse gargalo, vamos dizer assim, do produtor perder um pouco do seu tempo em relação a ir cotar produto, enfim. Aí a gente optou por fazer essa junção dos produtores e estamos aí nessa tocada aí já com esse bom tempo aí, com esse grupo de produtores na mão aí. Não, correto. Tá, só para a gente ter uma ideia, qual que é o volume em termos de área que você atende? Esse O grupo de grupo hoje, produtores. Isso, o grupo hoje desses 8 produtores são 25 mil hectares de soja. Vai certo, ser certo, mais ou certo. menos em torno. O milho é uma variável, né? Porque depende muito do ano, de plantio de soja, enfim. Mas geralmente nós trabalhamos aí na faixa dos seus 20 mil hectares de milho. E aí nós temos uma área irrigada de mais ou menos uns 2 mil hectares, onde se planta feijão. Nesse momento mesmo nós temos uma lavoura que está com trigo instalada. Então, assim, bem diversificado, né? Certo, correto. E quanto à parte de assistência técnica? Aí o Aí, grupo também possui também uma equipe ou cada produtor tem o seu técnico? Só para a gente entender mais ou certo. menos. Isso, cada produtor tem o seu consultor, né? Hoje Certo. nós temos, dentro desses 8 clientes, nós temos 3 consultores, que daí é dividido um pouquinho, um consultor atende mais clientes, aí o outro só tem um, enfim. Mas todos eles são assistidos, vamos dizer assim, por consultoria também. Ah, não, correto, correto, tá. Hoje Nova Mutum planta quantos mil hectares? Ou a região aí? Nova Mutum hoje está Nova mais ou menos. Mutum, Bom, desculpa, para falar. Nova Mutum hoje, Nestor, na faixa uns 450 mil hectares aqui. Temos os municípios circunvizinhos aí, Lucas do Rio Verde deve plantar em torno de uns 290 mil hectares, Santa Rita de Trivelato uns 180 mil e ainda tem São José do Rio Claro. Então a gente está numa região aqui que, num raio de 100 quilômetros, que comporta quase 1 milhão de hectares. Quase 1 milhão de hectares. Região muito boa, né? Região bem próspera, muito produtora, produz tanto milho, soja, algodão, feijão. Então, vou falar assim, o Brasil ele não é tão diversificado assim, vou falar mais do Centro-Oeste, né, Nessor, Certo. de cultura, mas aqui os produtores procuram variar, que nem o próprio Henrique falou, com a questão dos pivôs, áreas irrigadas, então todo mundo tá procurando também diversificar um pouquinho nisso. Certo, correto, correto. Até para a gente fazer um histórico, por exemplo, aí ainda existem áreas para serem abertas? Quase zero. Nestor, pouca coisa, concordo com o Henrique. Hoje está muito difícil, né? Os próprios órgãos estão restringindo bastante. Então, aqui, áreas pontuais, alguma coisa de pasto degradado, que ainda está virando lavouras de soja e milho, mas pouca coisa. Aqui na região de Nova Mutum está praticamente, vou falar assim, grande parte dela já foi aberta, já foi aproveitada para a área agricultável. Certo, correto. Por exemplo, aqui em Jataí a gente planta em torno de 280, 300 mil hectares de soja, tá? Só que tem uma região aqui do município, em torno de uns 100 mil hectares, que são uma área mais arenosa, entendeu? Que é uma área mais voltada para pastagem, só que ano a ano vem aumentando muito, né, as áreas de lavoura, tá?
até o Henrique acho que pode falar melhor do que eu sobre isso. Nessa área é uma dificuldade tremenda, né, se produzir nessas áreas arenosas. Então, o Sim, sim. produtor soja até, digamos assim, ele arrisca um pouquinho mais a questão de produzir, plantar um pouquinho mais, mas o milho, por exemplo, é uma cultura que não é muito utilizada essas áreas, então são áreas que aqui o que está acontecendo até um pouquinho são plantio de reflorestamento, né? Muita gente utilizando para plantar eucalipto, visto a grande demanda pela matéria-prima da madeira, né? Muitas empresas esmagadoras que fabricam etanol, nós temos uma grande indústria aqui que fabrica farelo de soja, óleo de soja, então está faltando muito essa parte de cavaco, né? Então, essas áreas, digamos assim, piores, de baixa produtividade, arenosas, estão sendo aproveitadas para esse tipo de cultura, né? Visto que o difícil manejo nesse tipo de área, né? O Henrique pode complementar, falar melhor do que eu, mas essa é uma tendência que está bem clara aqui na região. Correto. Exato. Eu até ia pontuar isso, que nessa questão aí das áreas mais arenosas, ela está se partindo bastante para essa questão aí de áreas de eucalipto. E igual como o Rami comentou, é uma tendência porque aqui na região não estava tendo, não tem. Até se demorou para instalar um pouco, nós temos algumas propriedades nossas, o processo de substituição de caldeiras nos armazéns por questões de cavaco, né? Só que isso demorou vamos dizer assim, o sistema está aqui, está pronto para ser instalado, mas muitos produtores ficaram com um pouco de receio de estar trocando as caldeiras por causa que não se tinha uma certeza em relação a se ia ter o cavaco, se ia entregar o cavaco. E aí, surgindo essa questão de poder substituir não, trocar, vamos dizer, né, uma situação de uma área onde você não está tendo bons resultados, está patinando pra caramba, enfim, com um prejuízo, vamos dizer, cada vez maior, né, porque sem um Certo. retorno. Então, a gente começou a olhar com bons olhos o eucalipto e a região para onde você vai. Hoje você vê florestas aí cada vez maiores e maiores. Não, correto também. Com o uso aí também do cavaco, aqui também na região está aumentando bastante, né? E acaba sendo uma boa opção, né? É, tá ok, então. O manejo, ainda tendo em vista, né, o manejo, tem as suas, vou falar assim, os seus desafios, né, do manejo, a questão ainda de acertar aqui no Centro-Oeste, questão de variedades de eucalipto, questão de pragas, né, tudo um desafio, a questão de fogo também, aqui tem algumas florestas que sofrem muito na seca, né, a variável do fogo é uma coisa que está presente, é constante no nosso ano a ano, mas ainda é uma coisa que ela é, digamos assim, ela é um pouquinho mais segura, se mitiga um pouco o risco, né? Nós estamos partindo para uma cultura que você não tem que tirar todo ano ela da terra e plantar igual o soja e o milho, né? Então, por isso que tem alguns produtores que estão vendo com bons olhos, até pela demanda que está vindo dessas indústrias, né? Tanto de etanol quanto de farelo e óleo de soja. Nossa, muito bom, muito bom. Tá bom? Então, partindo agora já para nosso bate-papo mesmo, né? Tá? Mercado de soja, né? Hoje parece que voltou a subir bem na bolsa, né? Teve uma leve alta, tá? Mas o que espera aí para os próximos meses? Boa, a gente costuma falar, né, Nestor, a pergunta de US$ 1 milhão. Essa volatilidade de Chicago dos últimos, eu vou trazer depois da pandemia, se tornou uma volatilidade absurda no mercado. Mas vamos pegar aí só essas últimas 2 semanas. Semana passada aí, Chicago subiu, acho que em torno de US$ 1,20 o então da soja. Estava um mercado firme, bem animador para o produtor. Essa semana, em segunda e terça, e quarta também tomou uma pancada grande de novo. Hoje voltou a subir forte, buscando 60 pontos de alta. A gente já está acostumado com essa volatilidade em época de desenvolvimento de lavoura americana. Falar um pouquinho sobre o que o USDA veio trazendo lá de trás. Estava se prevendo uma área muito grande de soja, de plantio, até bem considerável perante ao milho. Com o passar do tempo, foi ficando mais vantajoso para o americano plantar milho. O que Certo. acabou acontecendo? Nós tivemos uma migração de mais de 2 milhões de acres de soja para milho. Eu acredito assim, Nestor, o preço do soja, ele vai ficar muito ligado também. Nós não temos como falar só de mercado sem falar de câmbio. Nós temos um ano político, um ano que a variável cambial é difícil de se achar qual que é o ponto de equilíbrio disso. Nós estamos com uma economia muito forte, o Brasil é um dos países ainda que está sobressaindo no mundo com a questão econômica,
Então, eu acredito assim, se nós não tivéssemos num ano político, eu acredito que nós poderíamos estar falando em um câmbio abaixo de 4,80, 4,70. Grande maioria dos analistas aí estão falando de câmbio para final do ano na faixa de R$ 4,50. Porém, que nem eu falo, ano político, volatilidade cambial também. Uma opinião, digamos, nossa, uma coisa que a gente fala para o nosso produtor, e aproveitando os momentos que o mercado vai dando para travar os custos juntamente com o câmbio. A gente teve soja aqui em Nova Mutum que chegou para bater para pagamentos mais longos, até próximo a R$ 195 esse ano. O produtor fez pequenas vendas, foi aproveitando o mercado, porém a gente sempre fala, é difícil digamos assim, tomar a decisão que o produtor rural precisa tomar diariamente sobre qual que é o momento bom para vender. Mas o que a gente quer falar é aproveitar cada vez mais os momentos que o mercado dá. Porque numa volatilidade dessa, a gente está falando aí em preço durante o dia, chegou, depende da variação cambial junto, o preço muda 3, 4, R$ 5 do preço da manhã para o preço da tarde. Mas eu ainda acredito que a soja ela tenha mais força, Nestor, do que o milho. Volto a falar, ela tem mais possibilidade de se manter firme do que o milho nesse mercado. Agora, achar o ponto de equilíbrio, a gente tem que ter muito cuidado aí, depois eu acredito que o Henrique deve se falar, questão de custos, não brincar com esse tipo de coisa. Para fechar, aproveitar o momento, porque a questão cambial, a gente não vai saber qual que é o momento perfeito, Nestor, para vender. Agora, dias como hoje, eu costumo dizer, o dia perfeito é aquele dia que a gente pega Chicago subindo com um câmbio subindo. 60 pontos de alta do lado de Chicago no soja hoje, só com câmbio caindo quase 1,5%. Não é um dia perfeito, mas pode ser que seja uma possibilidade de a gente vender. Amanhã teremos um importante relatório onde é que os americanos vão falar aí a questão das estimativas de produtividade. Eu ia fazer uma brincadeira contigo, Nestor. A gente pode errar tudo que a gente está falando hoje no dia da manhã. Depende do que o americano vai trazer nesse relatório do SGA de estimativa de produtividade. Não, correto. Quer ver? Hoje aqui o soja balcão fechou na faixa de R$ 160, tá? E contrato futuro para 28/2 a 155. E aí, como é que manteve o câmbio, o balcão aí da soja, o Rami? Balcão aqui, acho que na faixa de R$ 158 hoje aqui, Certo. Nestor. Soja disponível na faixa de 165. E contrato futuro? Contrato futuro na faixa de R$ 149 hoje, com esse câmbio Chicago dessa forma. Certo. Mas e o pessoal tem fechado aí com esses valores? A safra para o próximo ano, eu falo que ela está bem atrasada, a comercialização em outros anos estava muito mais adiantada. Nestor, acho que o mercado tem muito para desenvolver, todo mundo está querendo ver o que vai acontecer agora com esse o desenvolvimento da safra americana, está todo mundo, eu poderia falar assim, até sem saber o que fazer. Num ano de extrema volatilidade que nós passamos nos últimos 3 anos, que o preço do soja triplicou, então o produtor fica cada vez mais carente, vou falar assim, Nestor, fica até, digamos, de certa forma, perdido com o que fazer com isso. Por isso que a gente fala muito, Nestor, o melhor vendedor é aquele que faz média. Aproveita os momentos de mercado que Chicago oferece, que o câmbio oferece e vai fazendo os lucros. Porque, como a gente costuma falar, acertar o olho da mosca nesse mercado nos últimos anos está muito difícil. Verdade. Quer ver? Tem uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue responder. O Wellington Poloni pergunta: minha pergunta vai para o Henrique, gerente de compras. Henrique, esses 10 produtores usam sempre os mesmos produtos recomendados pelos consultores ou cada fazenda tem uma recomendação? Cada fazenda tem a sua recomendação. Porém, como nós temos só 3 consultores, vamos falar, e um deles praticamente ele está assistindo quase todos os outros clientes, vamos falar, né? Praticamente está mais da metade na mão dele. Então vamos falar assim, se torna quase os mesmos produtos. E até mesmo quando a gente vai para a parte da compra, não que a gente vá forçar aquele produto A ou B, mas a gente tenta, vamos falar assim, otimizar a quantidade de produto para uma empresa só, vamos falar, né? Tipo, pegar um acefato. Hoje nós poderíamos estar falando em 2 empresas. Aí quando vai fazer a composição da conta, a gente faz uma avaliação dos restantes dos produtos. Se a empresa A ou B ela se encaixa
com as outras demandas, a gente tenta afunilar mais para aquela empresa, porque é onde eu vou ter um pouquinho mais de força para poder brigar no preço final, entendeu? Não, correto, acho que foi respondida, né? Tá vendo? Tá. Aqui também eu acho que poucos produtores estão fazendo o contrato futuro. O pessoal está esperando ainda o mercado reagir, né? Uma vez que o custo, quando eles compraram os produtos, né? O preço estava melhor, né? Aí alguns fixaram, mas foram poucos, eu acredito, entendeu? E com esses preços, né? Realmente a conta fica difícil para fechar, né? Então todo mundo está aguardando o mercado aí para decidir aí o seu custo, né? Mas normalmente, só para a gente ter uma ideia, normalmente o produtor, quando faz as compras dos produtos, dos insumos, praticamente aí grande parte já definiu os produtos, né? Da próxima Sim, safra. Sim, né? já. Por exemplo, eles já travaram ou não? Os custos? Eu acho que assim eu posso responder essa, Nestor. Grande parte, eu falo assim, isso é uma coisa cultural, eu falo. A questão do grupo de compras, o pessoal sempre costuma entrar travado em grande parte, seja se nós tivermos uma tendência de mercado em alta, pelo menos 50, 60% do produto que ele compra, Nestor, ele já entra travado. Uma coisa que o produtor e a gente costuma passar muito essa filosofia é não brincar com custo, né? Que é uma Sim, coisa sim, que eu falo que tira o produtor da atividade é você brincar com o custo e errar, deixar ele aberto. Então, no mínimo, quando os produtores entram travando, é 50% a 60%. Porém, nós temos ainda uma pequena parte dos custos para o ano que vem que ainda estão em abertos. Alguns produtores apostando aí numa alta do câmbio para vender um pouquinho melhor em reais. Enfim, essa safra toda americana aí que ainda não está definida, que tem muita água para rolar ainda, o produtor ainda está aguardando para travar ainda o restante dos custos. correto, correto. Eu também acho bastante importante, né, o produtor travar os custos, né? Porque pelo menos ele sabe quanto é que está ficando a sua lavoura, né? Do que deixar o mercado aberto, né? De repente hoje ele pode pagar as contas e amanhã não, né? Com a mesma Exatamente. produção, né? A gente fala assim, né, senhor, com todo o respeito ao produtor rural e com todos os desafios que ele tem, eu sempre falo, produtor, o que o produtor, a palavra produtor rural tem? O cara sabe produzir, o cara é professor, ele é mestre em produção. Então a gente fala, cuida muito para não brincar com câmbio, não brinca com dólar, porque você pode acertar num ano, mas no outro ano, quando você errar ou quando você errar no custo, ele vai levar todo o seu lucro embora. É o mercado, fala assim, o mercado financeiro, o mercado cambial, quando ele descasa, ele é muito cruel. Então, nada melhor que nem você falou, Nestor. Entra com o seu custo travado, sabendo qual que é o que você vai precisar da terra para pagar a sua conta. Porque a produtividade, ele é mestre em extrair da terra. Então, para que brincar com o custo, né, que é uma variável que a gente não controla? É verdade, né? E cada vez mais eu vejo o seguinte, né? O produtor, né? Como você falou, hoje o produtor aprendeu a plantar, aprendeu a produzir bem, né? Só que aprendeu a comprar também, né? Porque sempre vai ter uma base, né? Agora, quanto à comercialização, né? Infelizmente, né? é, Às vezes tem muitos produtores deixando de ganhar, né? Não vou falar assim perder, né? Mas estão deixando de ganhar, né? Eu acho que essa é a parte, né, que está faltando ainda para os produtores, né? Se capitalizar, né? E aumentar sua rentabilidade, né? É na comercialização, né? Você tocou num ponto bem importante, Nestor, que é o seguinte: a gente costuma falar no agro, eu falo assim, na parte de soja, milho, enfim, das commodities agrícolas, as pequenas coisas fazem grande diferença. Poxa vida, o produtor se profissionalizou, ele está produzindo cada vez melhor, ele está começando a comprar em grupo ou em cooperativa, seja o que for. Ele está brigando lá para economizar 5 ou 10% numa compra, mas não pode esquecer no momento da venda que você pode perder muito dinheiro. E não estou falando, Nestor, que nem eu falo assim, ninguém tem bola de cristal para saber se o soja ou o milho vai subir de um dia para o outro. A gente tem tendências. Porém, você tem que fazer a melhor venda no momento que você for efetuar essa venda no mercado no dia. Você tem que extrair o que o mercado tem de melhor para você. Como você vai fazer isso? Primeiro, você tem que ter um. Se você não tiver acesso a todas as empresas que tem no mercado, você tem que procurar alguém da sua confiança que tenha. Porque hoje nós temos aí uma gama de, sei lá, 22 a 25 trades. Eu só vou falar multinacionais de primeira linha, sem contar grandes cooperativas e outras pequenas empresas tão boas que também tem no Brasil para se comercializar.
A diferença é muito grande de uma empresa para outra no momento de efetuar uma venda. Então, para o produtor perder 1, 2, 3% no momento da venda, isso é muito fácil. Poxa vida, se você tem excelência para produzir, tem excelência para comprar, por que não excelência para vender? Eu falo, não se pode deixar dinheiro na mesa, porque as quantidades de vendas hoje são muito grandes do produtor rural. Hoje, nós estamos falando aí do agro brasileiro girar mais de 30% do PIB do Brasil. Então, nós estamos falando de uma grana sem tamanho. E as pequenas coisas lá no final dá muito dinheiro e é aí que começa, a gente brinca, fala assim, Nestor, começa a sobrar um pouquinho mais para aquele produtor rural para ele fazer um investimento diferente, seja na fazenda dele, ou seja, enfim, em outros tipos de investimento que ele quer fazer. Então, prestar bastante atenção a gente vê que a comercialização é uma coisa que tem que ser olhada de uma forma diferente. Tem alguns ainda que eu acredito que não extraem todo o potencial no momento da venda. Não, eu acho com certeza. Eu acho que não é uma pequena, não. Eu acho que é uma grande parte, né? Eu acho que o produtor ainda tem muito o que ganhar ainda, né? Porque às vezes ele deixa passar, né? Eu sei que não é fácil acertar, né? Mas o produtor tem muito ainda que para mim, né, se profissionalizar. Porque normalmente a propriedade se divide praticamente em duas partes, a parte operacional e a parte de suporte e compras, né? Agora, para mim, fica devendo muito a parte de comercialização. Perfeito, Nestor. Eu falo assim, ó, nesse nosso desafio agora que a gente. Desculpa, Nestor, se eu não puder falar, você me corrija, tá? Com a criação da Agrit, que é a nossa solução em comercialização dos produtores, a gente está andando muito e se aproximando cada vez mais do produtor para entender os anseios, onde que estão as dores realmente do produtor. E a gente se depara com alguns casos de produtores que comercializam com 2, 3, 4 ou 5 empresas. Poxa vida, eu falo assim, Nestor, se nós temos hoje aí 20 empresas, 25 empresas de primeira linha, o produtor tem que procurar alguém da sua confiança para ter acesso a todo esse mercado. Quem a gente fala, uma boa, eu falo assim, uma boa venda vai te ajudar lá no custo. Não adianta você economizar 5, 10% na hora da compra e você perder 3, 4% na hora da venda. É a mesma coisa que nós falar em perder 2, 3 sacos de soja por hectare. Se falou em perder 2, 3 sacos por hectare, o produtor chega, a gente costuma brincar, costuma arrepiar o pelo, né? Mas para você perder na comercialização ou na compra, é muito fácil. É só não estar atento ou não explorar tudo que o mercado tem para te dar. É uma coisa que nem você falou, acontece muito, a gente vê, mas é uma coisa que eu acho que ainda é cultural, Nestor. Mas aos poucos eu acredito que com a facilidade, com a chegada da informação mais rápida para o produtor, está melhorando, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido. É correto. Para mim, o certo era ter, por exemplo, né? Já que tem uma pessoa, por mais que seja uma pequena propriedade, né? Se o produtor às vezes fica na parte operacional, o filho às vezes fica na cotação, às vezes a esposa ou a filha, né? Tem que ficar na parte de comercialização, né? Eu acho que muitos produtores deixam de passar aí os preços, né? Às vezes está em cima da colheitadeira, não consegue, por exemplo, acompanhar o mercado, né? E acaba passando e perdendo as oportunidades aí, né? Que acaba sendo a grande sua rentabilidade, né? Porque a gente vê muitos produtores aí colhendo bem, né? 70, 80 sacas aí por hectare. Mas às vezes aquele que colhe 60, 50, comercializa melhor, né? E acaba tendo um lucro melhor do que aquele que está produzindo mais, né? Perfeito, história. No final das contas, é aquilo que você comentou. É X reais por hectare. Quanto foi a sua lucratividade esse ano? Eu gastei tanto, mas eu produzi tanto. Então, tanto na compra quanto na venda, ela vai agregar para isso. Então, aqui você falou mais uma curiosidade, aquele produtor que está fora de área, como é que ele vai fazer uma boa venda ou extrair o que o mercado tem a oferecer para ele se ele está fora de área? Então, é uma coisa que o produtor tem que estar antenado, tem que estar sempre online. Boas oportunidades na comercialização, tem vezes que não voltam mais. A gente tem anos extremamente desafiadores, que Chicago dá alguns picos, o cara perde o time da venda, ele não volta mais. Então a gente tem que falar, aproveitar o momento e quando for para comercializar, explorar tudo que o mercado tem para pagar por aquele lote que ele está comercializando. Correto, né? Eu vou citar bem agora o exemplo aqui do milho, né? O milho aqui na nossa região chegou a pagar o contrato futuro a R$ 82, né? E grande parte dos produtores não fixaram, né? Aí veio os vencimentos agora,
estão vendendo o milho em torno de 69, R$ 70, tá? Eu sei que o mercado é difícil, não é fácil, né? Depois que passa, a gente é fácil ficar falando, né? Mas o produtor, para mim, tem que ter o custo de produção seu na mão, né? E tem que determinar uma margem de lucro que ele quer alcançar, né? E a partir daí, sim, fazer as suas fixações, né? Porque quando o milho agora, de repente, vai voltar aos 80, aí o pessoal vai querer o quê? R$ 100, né? E assim, e assim caminha, né? Tá? A gente aconteceu isso aqui, Nestor. A- Só que a- a- a gente teve os contratos aí de milho chegou a pagar quanto? Contrato aqui futuro. também, Nestor. O futuro, Nestor, chegou aqui na faixa de R$ 70, escalou um pouquinho acima dos 70. Agora, Certo. o disponível, tanto o disponível quanto o futuro aqui, Nestor, a gente teve um problema. Mais na parte disponível agora em 2022. Quando tiveram os picos dos preços aqui em Nova Mutum, a gente teve um problema com estiagem aqui na região, aqui no Mato Grosso e algumas regiões. Quando deu esse pico dos preços, o produtor ainda não estava colhendo, estava indo no desenvolvimento da lavoura e o produtor entrou até bem comercializado nessa safra. Ficou com medo e com precaução também. Porque, que nem eu falo, grande parte, ou eu vou falar assim, a maioria dos produtores é muito precavido. Ele sabe da capacidade produtiva da lavoura dele, então ele vende até certo ponto que ele acha seguro que Sim, vai produzir. com Porque a certeza, com gente teve muito certeza. problema e também antigamente com washouts, Sim, sim, sim. na história. E daí essa conta fica pesada, né? Depois que você vende o Correto. contrato, ainda mais que o mercado vem na contramão. Na verdade, ele vai, continua, você vendeu, ele continua subindo, depois você não tem o produto, isso desgasta bastante o produtor para acertar essa conta. Então, o produtor ficou, digamos assim, ficou mais precavido esse ano. Teve oportunidade de vender? Teve, Nestor. Concordo plenamente com você, mas nós tivemos um problema aqui com os produtores da nossa região, foi a questão da estiagem, que não deixou a comercialização andar um pouquinho mais. E agora, com o dólar e o prêmio também melhorando bastante aqui na ponta, nos últimos 15 dias também, Nestor, começou a fluir um pouquinho mais a comercialização aqui na nossa região, principalmente com a China, que a gente sabe que está começando a buscar milho no mercado mundial por causa dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, que ainda está se arrastando. O principal fornecedor de milho deles não consegue desovar tudo que eles precisam, então eles vão ter que vir buscar esse milho em algum lugar. E com todas essas tensões aí que está tendo entre eles e os Estados Unidos no âmbito político, está sendo benéfico para nós na questão dos prêmios aqui no interior. A gente já viu aí uma escalada nos prêmios esses últimos 15 dias. Correto. Hoje o milho balcão aí fechou a quanto? Nestor, um balcão hoje aqui, uns R$ 60, R$ 59 aí o balcão. O milho disponível, o milho FOB na fazenda, uns R$ 65 aí no setembro. Certo. É bem parecido com aqui também. Bem parecido, tá? Mas é um milho que chegou aí infelizmente, a 82, né? Perfeito. Tá. Beleza, tá? Aí também teve o problema também aqui também, né? Como você falou aí, teve o problema de estiagem. Aqui também, na nossa região, né? Jataí, que é uma região praticamente bem privilegiada, né? Mesmo os produtores plantando na janela adequada, né? Tiveram bastante áreas com as médias bem mais baixas do que na safra passada, tá? E, A de, gente pode falar, né? e da mesma forma também, né? Eu vi os armazéns, né? Colocando o milho também a céu aberto. O mesmo problema acontecendo aqui, né? Devido à soja que a maioria das empresas não tinham ainda carregado, né? Então, faltando espaço nos armazéns. Aí ainda continua ainda os milhos a céu aberto? Aqui em Nova Mutum também, muito milho a céu aberto. É que nem eu falo, no começo a gente teve esse desafio aí do clima, porém, foi bem, digamos assim, bem mesclado as produtividades aqui, né? Teve áreas que surpreenderam, maiores produtividades da história, e teve regiões de Nova Mutum que as produtividades foram bem aquém do esperado. Porém, o Brasil não está. Vou falar o Centro-Oeste, não está preparado pela. A safra de milho sempre é muito grande, é gigante. Nós temos muito milho para fora dos armazéns aí, no Sorijão. O programa do soja também, ele está rodando, não terminou no primeiro semestre, ficou um pouco de soja, então tomou esse espaço para o milho e não tem. É uma realidade aqui, é milho para fora mesmo. Nós temos várias cidades, né, Henrique, que Tem. teve esse problema, não foi diferente de Nova Mutum, né? Tá, e aqui também, em Goiás também, bem parecido com a logística aí do Mato Grosso, viu? Tá?
viu, Rami, tá? Mas então, preço de soja, a gente pode esperar que vai melhorar. E eu estava te falando, Nessor, eu acredito que o soja ele tenha mais força que o milho. Tenha mais força que o milho. São muitas as variáveis, são um ano que a gente tem uma guerra que está totalmente. Ninguém sabe o que vai acontecer. Uma China que está crescendo bem menos do que os últimos anos. Tensões geopolíticas, não só entre Rússia e Ucrânia, essa visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é a Nancy Pelosi, que foi para Taiwan, eu acho que deu uma estremecida nessa relação com a China. Esse movimento a gente sentiu aqui no interior, eu falo, assim, dá para sentir que o chinês está começando a ficar um pouquinho reticente quanto a comprar mais soja e milho dos americanos. Eu acredito que os prêmios devam melhorar aqui no Brasil. Soja in natura, o que está acontecendo com esses preços dos petróleo, do preço do petróleo que subiu muito? A Europa mesmo está deixando de comprar muita soja in natura, está importando derivados, óleo e soja pronto. A China é uma cortina de ferro, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas as estatais deles queimaram muitos estoques agora durante a pandemia. Eles têm um programa grande ainda para comprar no segundo semestre. Eu acredito que devam vir buscar muita soja ainda aqui no Brasil. Nós tivemos um problema, eu não sei como é que foi aí no Goiás, Nestor, a questão da qualidade de soja aqui no Mato Grosso esse ano foi um grande desafio. Não foi uma qualidade de soja tão boa que o produtor teve. Então, o produtor comercializou bastante no primeiro semestre, porém, eu acredito que ainda tem uma quantidade de soja que vai passar para o segundo. Só que a gente sabe, e aí que eu aposto, Nestor, que pode ser que os prêmios do segundo semestre ajudem o nosso produtor aqui do Centro-Oeste. A gente sabe que nós temos várias esmagadoras aqui dentro do Mato Grosso, não vão poder perder esse soja para exportação. Então vai ficar uma briga entre exportação e a parte de esmagamento, e eu acredito que o produtor ainda vai poder ter boas possibilidades de fazer boas vendas ainda e terminar a comercialização de soja que ele ainda tem disponível nos armazéns. Tá. Mas você acha que chega então a R$ 170? Para pagamento longo, por exemplo, hoje Nestor aqui em Nova Mutum já está liquidando esses preços. Embarque, por exemplo, no outubro, pagamento no janeiro, por exemplo, está dando esses preços. Aconteceram negócios essa semana. É uma coisa difícil de cravar preço, Nestor, porque, como eu falo, nós temos uma variável chamada moeda, câmbio, que a gente não sabe o que pode acontecer. Eu falo que pode chegar em 3, 4 dias, se esse câmbio volátil do jeito que está, que nós vamos engatar uma quinta aí, bater lá próximo de 5,40, 5,50. Mas eu acredito que o produtor vai ter uma janela boa ainda para efetuar boas vendas do soja que ele ainda tem. 170 pode ser uma realidade. A minha opinião, lá em março, eu acreditava que o soja podia chegar a R$ 200. Todo mundo estava falando em R$ 200, Nestor? Eu acreditava. Porém, que nem eu falo, nós tivemos uma guerra aí que impactou tudo, câmbio está totalmente bagunçado, uma China crescendo muito menos do que esperado, a China o crescimento pior dos últimos 30 anos. Então, são variáveis que o produtor rural não tem acesso de antemão a esse tipo de informação. Agora, eu acredito que a gente ainda tem uma tendência boa para o segundo semestre para a soja, sim. Também. Eu também acredito, né, nessa reação, tá? E vamos ver, né? Daqui uns 6 meses a gente volta a conversar, mas para mim a soja ainda volta a 170, mas é só palpite, né? Mas eu acredito ainda que volta a bons preços ainda, tá? Agora, para milho, eu acho um pouco mais difícil, né? Como você também falou, tá? Mas deve ter uma ligeira elevação ainda nos próximos meses. O milho é outra coisa, né, senhor? Eu estava falando, eu não sou tão otimista para milho quanto para soja. Eu acredito que o desafio do milho é muito grande. A área de milho plantado nos Estados Unidos foi muito grande. A gente sabe que eles produzem muito bem milho. O clima lá não, vou falar assim, não está perfeito, Nestor, mas é uma coisa que ainda pode. A gente vai ter que ver o que vai acontecer. Se no cinturão deles conseguir segurar as médias, que a gente sabe que vai cair nos outros estados, eles ainda podem ter uma grande safra. A Ucrânia, eu falo que é o grande ponto de interrogação no mercado, tem um estoque de milho alto ainda. Dentro começaram a sair alguns navios pontuais de lá. O que vai acontecer, Nestor, é muito difícil falar, porém a gente sabe que se der uma acalmada nessa guerra, se eles conseguirem desovar, vem uma quantidade de milho muito considerável para o mercado.
e a gente sabe que a China, quando precisa buscar milho, a Europa, quem abastece é a Ucrânia. Nossa logística ela é muito cara, nós não somos tão competitivos quanto os Estados Unidos e quanto a Ucrânia na questão do milho a nível de mundo. Então, acho que o produtor tem que ficar assim bem atento à questão do milho, e principalmente que milho, a gente sabe que se produz muito, não é uma commodity. Eu falo assim, eu posso me expressar mal, mas ela não é tão líquida quanto a soja. Soja, o mundo inteiro toma qualquer momento, porque não são todos os países que produzem. Agora, cada país produz um pouquinho de milho, porque a gente está falando diretamente da soberania de alimentos do mundo. Hoje, trigo e milho são, eu vou falar assim, as grandes commodities que alimentam o mundo, né? Então, é uma coisa que ela é um pouquinho mais volátil e depende muito do câmbio. Temos aqui usinas, que nem eu falo de etanol aqui no Mato Grosso, que vieram a consumir mais uma boa quantidade de milho, mas a gente ainda sabe, a gente sabe que o que dá paridade para o milho é a exportação. Então a gente tem que ficar muito atento com o que está acontecendo a nível de mundo e com o câmbio. Não, correto, né? Tanto é que aqui, por exemplo, existem ainda alguns produtores que possuem milho ainda da safra passada, né? Que acabou sobrando, não fazendo falta, né? E ainda tem milho da safra passada, né? Mas isso é O que mercado, aconteceu? isso. Mas isso é mercado, né? É uma caixinha de surpresa, né? Né? Exatamente. É, É que a gente fala para o produtor, de vez em quando ele aposta um pouquinho e acaba acontecendo isso. Acaba indo com um pouquinho de soja da safra velha, um pouquinho de milho, mas é assim mesmo. É difícil estar no. Eu falo assim, é difícil estar no pelo do produtor na hora de tomar a decisão, porque é uma linha onde que não se pode errar muito, senão você fica com o produto engasgado mesmo e não tem o que fazer. é verdade, né? E também, né, uma outra coisa que a gente se vê muito, né? A gente que acompanha mais de perto também, né? Que o produtor normalmente vende mais na baixa do que na alta, né? Esse é um grande paradigma da cultura que a gente vem tentando também agregar, que nem eu falo, né, história, o que a gente pode agregar, levar para o produtor de informação, ou tentar, seja lá, mudar também um pouquinho a mentalidade, é perder essa mania, digamos assim, de vender só no susto, só quando está baixando. Mas a gente já está vendo que está tendo uma mudança, Nestor, eu vou falar nessa parte do produtor. Eu estou aí, Nestor, há 11, 12 anos trabalhando nesse mercado, então a gente vem acompanhando aí, trabalha com várias gerações, a primeira, a segunda e a terceira. Está mudando isso aos poucos, Nestor. Tem produtores aproveitando, seja fazendo, se protegendo de uma baixa, Nestor, seja olhando o mercado futuro para participar de uma alta, ou apostando somente para vender o físico dele quando o mercado está subindo. É um fenômeno, é uma coisa que está mudando, mas é um problema cultural. E eu acredito que esse problema seja a nível de Brasil mesmo, né, Nestor? Ah, não, Acontece com no certeza, com Mato Grosso, certeza. em Goiás, acontece em No Rio todo Grande do lugar, né? Sul, né? Acho que todo lugar, né? Só que eu acredito, né, como mensagem também, né, que o produtor, né, tem que melhorar bastante a comercialização, né? Porque é só assim, né, vai melhorar a sua rentabilidade, né? Concordo. Porque o mais difícil é produzir, né? E o produtor brasileiro, né? A gente vem obtendo aí boas produtividades, né? A gente saltou aí de 50, 60 sacas aí para 70, 80 sacas, 90, né? Tá, né? Até de 100 sacas por hectare, né? Eu Então, falo assim, porque Nestor, o produtor brasileiro. porque o produtor ganhando bem, né? Aumentando sua rentabilidade, ele leva toda a cadeia junto, né? Os técnicos, é o município, todo mundo ganha, né? É isso aí mesmo, Nestor. Eu falo assim, o produtor brasileiro, que não se falou, ele ficou muito competitivo na parte produtiva, então ele só precisa ir lapidando aos poucos o restante que ele precisa, digamos assim, acertar um pouco, tentar ser um pouquinho mais assertivo. Perfeito ninguém é nesse mercado, né, Nestor? Eu acho que a comercialização é um desafio do produtor, que se ele produz muito bem, se ele compra bem, então o que está faltando? Está faltando time do mercado, que é uma coisa muito difícil de tomar. Então, por isso, aproveitar, fazer boas vendas, aproveitar as oportunidades que o mercado dá, para não ter que vender no susto, vender na baixa, né? E mudar um pouquinho a cultura, né? Aproveitar as oportunidades do mercado. Não só quando está em baixa vender, mas fazendo a gente costuma falar, fazer aquela média na história, independente pro lado que vá. Que a sua primeira venda seja sempre a pior, porque é sinal que daí na média você vai ter uma boa rentabilidade na sua lavoura. É isso mesmo, né? O produtor também aprendeu a vender em lote, né? Porque, né, antigamente vendia grandes volumes, hoje, né,
vende lote, né, e tenta tirar aí pelo menos a média da venda, né? Tá bom? Tá. Então agora voltando um pouco mais para o Henrique, né, Henrique? E os custos de produção subiu, tá? Muitos produtores travaram, mas eu acredito que a grande maioria não travou, tá? Os custos ainda, com esses valores aí, a conta vai ficar apertada, né? Vai. Principalmente devido a, aqui na região, como houve muita expansão de lavouras, né? Para outras regiões aqui da região, onde não eram regiões produtoras de soja, hoje já são, né? Vou só citar um exemplo, por exemplo, municípios aqui de Caiapônia, Montes Claros de Goiás, tá? Hoje já tudo planta soja, Doverlândia, né? Que até 5, 6 anos atrás produzia pouco, né? Hoje virou tudo lavoura, né? Tudo lavoura. Certo. Praticamente a gente vai daqui até Goiânia, né? São cerca de 300 quilômetros. Onde a gente vê pasto, são os pastos pouco pasto, né? Com muito animal, com muito gado, né? Vai sobrando pouco espaço aí para pecuária, né? E, e muita lavoura, tá? A gente viu que o custo subiu, né? Dos fertilizantes, né? Aí que eu Sim. vou falar também que eu acho importante ter alguém, né, é, focado em informação, tá? Porque no dia da guerra, né, quando estourou a guerra, muita gente foi na cooperativa e fechou o fertilizante, né? Entendeu? Então, e muita gente nem estava sabendo o que estava acontecendo, entendeu? Então, quem foi lá e fechou, tava antenado aí nas informações, né? E quer dizer, o seu custo ficou menor, né? Com uma informação na hora certa, né? Chegou lá e travou os fertilizantes e seu custo ficou lá embaixo, tá? Aí quem voltou depois, o mercado até se retraiu, né? Tanto é que houve a suspensão do fertilizante, acredito eu que aí também, né? E na sua opinião, os preços dos fertilizantes, como dos defensivos, né, da parte aí de produção, você acha que volta ainda ou a tendência agora não volta, não cai mais? Vai depender muito do dólar ou de outros fatores? Então, Nestor, eu vou falar assim pela uma questão histórica que a gente já vem acompanhando de longa data. Toda vez, tá certo que questões de preço de grãos tiveram algumas subidas altas por questões de lá fora, externa, vamos falar assim, né? Mas É, toda vez que o mercado ele subiu muito tanto o preço de fertilizante, isso é uma lógica, ele vai acompanhar o preço do grão. O problema lá na frente pode acontecer o seguinte: daqui a pouco o preço da soja e do milho pode recuar, e tanto fertilizante e químico, de modo geral, eles não recuam proporcionalmente. com Isso já certeza. é uma coisa histórica já. Toda vez ele É. sobe acompanhando, mas ele não recua na mesma proporção. Uhum. Então, assim, aí é um ponto de seguir tomando cuidado para tentar fazer, igual o Rami você comentou antes, sempre tentar fazer uma boa venda, porque lá na frente ainda os teus custos ainda vão ficar elevados por esse motivo, porque tanto fertilizante como químico, de modo geral, vai estar um pouco elevado ainda, né? E se esse mercado dar uma recuada um pouco mais drástica, aí sim os custos ficam praticamente inviáveis, né? Vou dar um exemplo nosso aqui mesmo hoje particular. Essa última safrinha, lógico que nós tínhamos comprado já lá atrás, né? A safrinha que eu falo, essa colhida agora, Sim, sim, 22, que a sim, gente sim. usa essa nomenclatura. Correto, correto. Aqui também é a mesma coisa. Isso. Então, como nós tínhamos comprado lá atrás, nós estávamos com uma precificação bem mais baixa não, era um preço, vamos dizer, normal de mercado, Sim, certo? sim, sim. Aí nós aproveitamos a questão dos preços dos grãos, que deram uma boa subida, e a gente conseguiu montar um custo excelente. Vamos dar um exemplo. O nosso custo de safrinha 22, nós fechamos na casa, lógico, que varia um pouquinho de produtor para produtor, mas em torno entre Tecnologia, né? 40, exatamente, entre 40 a 45 sacos por hectare nós fechamos. É um número Ótimo, fantástico. fantástico. Isso acredito, eu não sei se nós vamos ver esse número, talvez num espaço curto de tempo de novamente, mas nós estamos É, batalhando para sempre chegar próximo a isso, né? isso. Pena que E, as produtividades ficaram limitadas, né, ô Henrique? exato, esse foi o gargalo. Nós mesmos tivemos clientes nossos que plantaram milho de janeiro mesmo, que seria uma baita Sim, janela sim, sim, nossa sim, aqui, sim, né? sim. E que finalizaram a safra aí com média de 105, 100 sacos.
que tu vai pegar algumas outras regiões onde não sofreu tanto com seca, teve gente que fechou 150, 140 sacos, então é uma Certo, diferença certo. gritante, né? Correto. E aí, como eu estava dizendo, aí você vai pegar a minha próxima safrinha 23 agora, que nós temos o fertilizante comprado, igual você comentou e muito bem comentado. Quem estava um pouco mais antenado, que está no dia a dia, está em conversa com as multinacionais e tem a informação um pouco mais, vamos falar assim, privilegiada, vamos falar, num primeiro momento, né? Conseguiu fazer uma compra um pouco mais cedo, né? Mas o problema é a questão de precificação, igual nós estávamos comentando aí agora, até a gente deu um pouco de risada junto aí. Os preços estavam lá em cima, 80 e poucos, quase 100, mas aquela, não, vai chegar, no 80, isso, 80 e poucos, vai chegar a 82 100. aí, a 100, Isso, vai chegar a 100, mas não aí chegou. E não quando chegou. É, quando deu a recuada, é igual o Rami comentou. Aí vem aquele efeito de querer vender para tentar travar o custo, mas daí, como diz o outro, o bonde já deu uma boa andada, né? ou Então, para te então o dar seguinte, ou então o que acontece normalmente é o seguinte, que eu vejo também, por exemplo, o produtor não fechou 82, né? Aí caiu 81, aí caiu 80, 79, aí ele fala assim, ó, eu não fechei esse preço, agora eu vou, vou vender só lá no vencimento, né? Aí Exato, chega no vencimento, exato, os preços despencam, né? exato. É dificilmente, né, na época aí da safra, os preços subirem, né? Dificilmente, às vezes sobe, mas é bem difícil, né? No pico de safra é um pouco mais complicado. Lógico que pode até o Rami pode falar um Isso, pouquinho melhor, mas vai depender em relação também de mercado externo, como está sendo uhum, outras regiões, vamos falar assim, né? Porque querendo ou não, o nosso o Brasil também é muito grande e influencia muita coisa nisso, né? Mas acontece bem isso, é isso mesmo que acontece, infelizmente, né? Mas uhum. como o Rami também comentou, é uma coisa que está se mudando, o produtor ele está enxergando de outra maneira essas questões para não ficar tomando esse susto, porque é uma coisa que não tem necessidade de fazer isso, né? Uhum. Você tem o seu custo, você sabe que você já está devendo aquilo, vamos dizer, travar pelo menos metade do seu volume seria, não vou falar obrigação, mas é o mínimo, vamos se falar, para você não tomar susto para frente, né? Uhum. Eu ia comentar, vai pegar agora a safrinha 23, que nós estamos já Certo, praticamente 100% certo, comprado. Quando correto. deu esses picos, alguns A clientes safrinha aí, nossos então a safrinha aí já está bem adiantada, a próxima safrinha, a aquisição de insumos, ô Henrique? já, a Já? 23, vamos falar 23? assim que já rodou praticamente, não vou falar 100%, mas nós Certo. estamos já 80% aí para cima disso, eu acho que bem tranquilo esse número. Adubo semente E químico. adubo semente químico, exato. E Aqui, aí aqui só quando para te dar um norte, aqui não está esse volume todo ainda não. O pessoal é ainda está definindo, pô, está definindo. é que aqui Uma- quando teve a situação, principalmente de fertilizante propriamente dito, quando deu aquela questão da guerra, quando começou a que é uma coisa que é complicada, vamos falar assim, a tal da mídia, né? A mídia veio e publicou que não teria fertilizante, Sim, sim, ia ser sim, sim. problema para plantar, e Isso, isso, querendo ou certo. não, foi um baita susto, porque Isso. querendo ou não, Uhum. todo produtor que ele vive disso, ele não vai deixar de plantar, não tem como, né? Senão o cara quebra da noite pro dia. Então todo mundo meio que saiu no mercado e foi tentando fazer as suas melhores compras quando tinha as oportunidades. O problema foi as variações que tiveram muito grande, né? E quando teve os picos lá em cima de grão, que o pessoal caiu, ficou nessa, talvez vai subir mais um pouco e não chegou a travar muita coisa, os custos eles subiram. Vamos dar um exemplo. A 23 nossa hoje, do nosso grupo, de 40 sacos dessa última, hoje, lógico, tem muita coisa para vender ainda, tentar aproveitar alguma subida que pode ser um pouco mais difícil no milho, mas se nós fosse hoje passar a régua, nós estaria com 55, 60 sacos. Nós estamos falando em quase em 50% a mais de custo de elevação aí já, né? Quase não, Certo, 50% a mais praticamente. Então, certo, assim, certo. é pesado de uma safra para outra, né? E a gente escuta no dia a dia, enfim, você pega um produtor que ele depende muito do pacote, que não é um produtor que tem muito acesso a fazer uma compra direta, enfim, a gente já escutou pacotes aqui na região de 80, 90 sacos. Aí você pega um ano que talvez, tomara a Deus que não, que seja, que ocorra tudo bem, que a gente possa plantar a soja numa janela boa, que possa colher bem cedo lá na frente, para plantar o milho também cedo, né? E que possa chover bem para colher bem.
para não ter esse problema de volume, enfim, para não fazer uma média boa, para o cliente finalizar e tentar suprir essa variação muito grande. Porque o cara que, se ele for fechar hoje uma safrinha, tá fechando um pacote a 80 e ele for fazer uma colheita com 100, 105 sacos, sobra, com certeza, sobra um pouquinho, mas ele está trabalhando no risco, né? Qualquer variação que tiver de clima, alguma coisa que ele venha baixar de 100 saco, praticamente ele está elas por elas. Então é uma situação complicada, vamos falar Uhum. assim, é um desafio muito grande essa próximas safras e safrinha, né? Com certeza, com certeza. Aí no caso vai ficar só com a palhada, né? Exato. E uma palhada cara. Exatamente. Tá, tá. Mas na sua opinião, então, os preços dos insumos não vai cair mais naqueles valores que a gente vinha praticando mais. Por Nesse exemplo, espaço, no espa... não, acredito num espaço curto de tempo, não. Que nem vamos. por Eu exemplo, estava cloreto de conversando, potássio. eu Cloreto estava de conversando com potássio. alguns, isso, eu estava conversando com alguns representantes em relação a já falar sobre soja para frente, safra 24, 25, vamos já falar Certo, assim. certo, certo, certo. Nós vamos estar vendo preços bem acima ainda do que nós vimos trabalhando, né? Nos últimos dias a gente viu aí que teve uma baixa um pouco no cloreto, uma baixa um pouco no super Sim, simples, mas sim. ainda são níveis bem superiores ao que nós vimos trabalhando nesses últimos anos. E provavelmente, igual eu estava comentando, que a gente estava conversando, provavelmente talvez daqui 2 safras a gente pode ver, eu senti um pouco mais esse recuo um pouco mais acentuado no fertilizante, né? Eu estava conversando com dois representantes de multinacionais. Algumas empresas estão com alguns estoques um pouco alto ainda, então eles não estão fazendo algumas aquisições novas. Eles vão querer fazer essas vendas desses estoques para depois fazer compra nova. Então aí é uma situação que a gente também fica sem um norte ainda no preço, de como vai ser isso para frente ainda também, entendeu? Correto. Tá. E que você me diz então da guerra? Ela pode influenciar e esse também tanto a guerra da Ucrânia com a Rússia e também aí da China com os Estados Unidos, esses impasses? Você acha que eles podem ainda acentuar ainda mais os Ah, preços, Henrique? com certeza, porque querendo ou não, você vai pegar, tanto nos Estados Unidos, nós temos algumas jazidas de cloreto. Você vai pegar na Rússia, a própria Yara, a principal, né, a jazida dela é lá na Bielorrússia, na verdade, é onde está o maior problema lá da guerra, vamos falar assim. Então são duas regiões que mandam para boa parte do mundo e que se der algum problema lá que for maior que o pessoal está comentando até hoje, que não deu, vamos dizer, até hoje, né? Problemas, vamos dizer, de pessoal bombardear um porto, alguma coisa, com certeza. Aí vai ficar até pior ainda os números, porque o trânsito de fertilizante vai ser muito menor. Então, e como eles são detentores dessa matéria-prima, não tem muito da onde a gente está buscando isso, a gente, querendo ou não, ficamos refém disso daí, né? Então a tendência pode ser que, se a guerra continuar, se ela se agravar, na verdade, vamos se falar assim, aí pode piorar mais ainda a situação. Aí os custos vai aí nem acho que nem me atrevo a falar muito de para onde vai, porque praticamente vamos se falar assim que é inviável daí. É, não é fácil não. Não é fácil ser produtor, né? Não, né? É um desafio diário. Diário, é verdade, é verdade. A rentabilidade é alta, mas o risco é muito alto, É né? muito alto. É, É muito exatamente. alto, tá? Tá. Tem uma pergunta aqui, ó, já indo para finalmente, tá? Do Hildo Antônio. Ele falou assim: vou fazer uma pergunta. O que vocês acham da estratégia de vendas antecipadas de 30% a 40%? Faz contrato e o restante esperar o melhor dos momentos? Eu estava prestando atenção na pergunta dele, Nessor. Aham. Eu falo assim, se no mínimo, acho que no mínimo que o produtor tem que travar, isso se o mercado tiver em tendência de alta, é no mínimo 50% do custo dele, porque que nem a gente fala, uma coisa que tira o produtor da atividade é brincar com o custo e depois ele tomar uma inversão nesses preços na hora do travamento. Então, eu falo assim, se o mercado tiver com uma tendência forte de alta ainda, entre no mínimo com 50% travado e especule uns 40%, 50% no máximo, num mercado em tendência de alta. Agora, se nós tivermos um mercado, por exemplo, do jeito que está desafiador, por exemplo, a próxima safra,
Se o custo tiver numa razoável e tiver bom para você, eu não brincaria com nada. Eu travaria todo o custo, pelo menos, e ainda daria uma olhadinha se a rentabilidade está boa, entraria vendendo mais uma parte. Acho que a gente não pode deixar todo o dinheiro em cima da mesa, à mercê, por exemplo, de um desenvolvimento de safra americano, de um problema geopolítico, ou seja lá de um resultado de eleição. Então eu falo bem assim, o melhor patamar, o melhor parâmetro para venda até uma brincadeira, é colocar a mão no bolso e sentir até onde você aguenta perder. Que eu falo assim, a gente aguenta perder muito e aguenta ganhar pouco. Então, para que brincar com uma coisa, uma variável que a gente não tem controle? Então, trave o seu custo, se possível, entre com mais uma parte vendida, com segurança sempre de, olhando uma possível frustração de clima, não vender nunca 100% da capacidade produtiva, da média da sua lavoura. Sempre deixar uma parte para vender, mas não brincar com custo e entrar com uma parte dos lucros já no bolso. É uma margem de segurança, né? Perfeito. Correto. Eu também eu acho que também sou da seguinte opinião, também da mesma coisa, né? Que o produtor tem que travar os custos, né? Porque senão, hoje ele sabe que ele paga, por exemplo, como você falou aí, na safrinha passada ficou em 45, 50 sacos. Mas se ele deixasse aberto, hoje estaria pagando aí talvez 70, 80 sacas aí para pagar o mesmo hectare aí, né? Exatamente. Tá. Mas eu acho que isso aí com o tempo vai mudar, né? Eu acho que já está mudando, né? É tão difícil produzir, né? E comercializar, que é a parte aí que é melhor, né? Da parte da comercialização, né? Tem muito ainda que melhorar, mas com certeza os produtores estão melhorando, tá bom? Tá? Teria mais alguma consideração final, o Henrique ou Rami? Nestor, volta a falar, eu agradeço pelo convite aí, é sempre bom estar falando diretamente com, seja um parceiro igual você, que está sempre no meio da realidade do agro aí na parte de Goiás, falar diretamente com o produtor. Não é brincadeira não, a gente vive do agro, é agro todo dia e é uma coisa muito gostosa de se trabalhar. Tem todos os seus desafios, como na comercialização agora, a gente falou que está chegando com uma tecnologia nova aí, tentando trazer um pouquinho, digamos assim, de aproximar, tentar fazer o produtor extrair o máximo no momento da venda. É uma coisa que eu falo assim, essa tecnologia nossa, ela é de produtor para produtor. Na nossa empresa, o produtor que é o proprietário da empresa, então a gente, nesses mais de 12 anos, por exemplo, que eu estou na empresa, a empresa já tem mais de 16 anos, a gente sabe dos desafios da trading, sabe dos desafios do produtor, então a gente tentou fechar todas as arrestas, as lacunas que tem, né, nesse mercado para tentar ajudar o produtor, deixar um ambiente justo negocial, para melhorar esse problema que você falou, na parte da comercialização. Uma coisa que eu falo, o produtor tem que saber extrair no momento que ele vai vender o máximo que o mercado tem para oferecer. Bola de cristal ninguém tem, a gente trabalha com tendências. Agora, uma coisa que o produtor não pode fazer é perder dinheiro no momento, no dia, na hora que ele vai vender. Isso no mercado que hoje, com todas as informações que a gente tem, com tudo que a gente pode usar, o produtor não tem direito e não pode perder. Isso a gente está tentando trazer e fica aí o nosso agradecimento aí, Nestor. Qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição de vocês aí, de qualquer qualquer um das pessoas que participaram da live. Tá ok, então muito obrigado. Henrique também tem algum recado final? Isso, eu gostaria de agradecer também pelo convite, Nestor. Eu acho que é bem-vindo sempre esse bate-papo, nós estar trocando informações entre regiões também, enfim. Sim, com E certeza. fica o meu contato aí também aberto para todo mundo que estava na live, queira também, enfim, perguntar alguma coisa sobre o mundo da compra aí em relação à parte de fertilizante, ver como é que tá, qualquer dúvida que tiver, nós estamos à disposição. E reforçando o que o Rami comentou, a gente está sempre à disposição. E em nome da Agrit aí do nosso grupo, agradecer pelo convite e obrigado. Não, muito obrigado a vocês, né? Foi um bate-papo bastante saudável, né? Realidades bem parecidas, né? Apesar de regiões diferentes, né? Mas com os mesmos problemas, tá? Né? Mas é isso aí, né? O agro é o Brasil, né? É o que movimenta o nosso país, tá? Vocês aí no Mato Grosso e a gente aqui em Goiás, tá? Um abraço para vocês, muito obrigado aí pela participação e pelas informações, tá bom? Obrigado, um Agradecemos. abraço a todos. Obrigado. Então, um abraço.
E boa noite, Brasil. Tá só avisando que a live vai ficar gravada no Instagram, tá? Depois eu também tenho um canal no YouTube, tá? Também posso estar colocando também no YouTube, tá? Eu também tenho um podcast que também vai ficar gravado, tá bom? Então vocês vão estar nas mídias digitais aí, né? Com informações aí fresquinhas, né? Para quem quiser acompanhar e saber um pouco o que pode acontecer aí, né? Nos próximos meses, tá? Mas como todo mundo fala, né? A agricultura é uma caixinha de surpresa, né? E daqui 6 meses, quem sabe a gente pode estar voltando a conversar, né? E ver o que aconteceu. Porque depois que passa, é fácil falar. O difícil é agora. É a tomada de decisão que o produtor tem que tomar. É isso aí, então. Verdade. Isso aí. Boa noite. Beleza. Fica com Deus. Até a próxima. Boa noite, Brasil. Até mais. Valeu.